Retomamos a nossa videoaula e o assunto continua sobre os custos de estoque, né? Devido à sua importância dentro do cenário da apuração do lucro real. Na indústria, principalmente, é uma tarefa árdua, né? Nenhuma indústria consegue ter um processo de controle do estoque, do seu custo de estoque, a não ser por um sistema eletrônico bem integrado, bem parametrizado, porque é uma das tarefas mais complexas que tem, tanto do ponto de vista das composições, das matérias-primas, e muitas vezes cada uma com suas classificações fiscais e tributárias específicas, né? Só recordando que para o próximo ano nós vamos ter o bloco K, e o bloco K ele vai controlar esse custo e esse estoque de forma individual por item, né? Por item. E isso já vem sendo uma tônica dentro do ambiente do SPED, tá certo? Então, mais ou menos aí no slide a gente tem basicamente o que é a composição dos estoques, né? Aquisição das matérias-primas, os materiais de embalagens, materiais auxiliares, outros materiais utilizados na fabricação dos produtos, custos de pessoal direto e indireto, depreciação, amortização e exaustão, só daqueles bens que estão diretamente ligados à produção, né? E alguns custos indiretos, como aluguel de fábrica, energia, água e telefone. Lembrando que a questão da energia, né? Se, por exemplo, a empresa ela tiver um marcador de energia que abrange também a parte administrativa da empresa, é preciso fazer os cálculos, né, de quilowatts para ver o custo que pertence só à unidade fabril, né? Então tem que tomar esse cuidado, assim para a água, assim para o telefone também. Então a composição do custo na indústria é uma tarefa que exige elaboração e, sobretudo, bons softwares, né? Sistemas integrados que possam colaborar nessa tarefa. Ok? Muito bem. Temos ainda dentro do custo do estoque da indústria a questão das modalidades de como aplicar isso tecnicamente, né? Então a gente tem o custo real, chamado custo real, que é o custo por absorção, né? Ou seja, ele é exatamente aquilo que se utiliza na produção. Então, ela permite, a legislação fiscal permite a utilização dessa modalidade desde que a empresa tenha uma contabilidade com o sistema de custo integrada, né? Para que todo o processo ele possa estar tanto na escrituração regular do balanço quanto da escrituração fiscal, onde seja possível analisar e verificar exatamente a composição de forma bastante clara e confiável, né? Isso está no artigo 99, no artigo 294, parágrafo 2 do regulamento do imposto de renda, certo? Esse é uma das situações, que é o custo por absorção, custo real, ou seja, aquilo que realmente é utilizado dentro da linha de produção. Aí nós temos a questão do princípio do confronto da receita com a despesa, né, que são alguns custos variáveis que eles só vão ser registrados à medida que as unidades são vendidas, né? Então eles não vão fazer exatamente parte diretamente da linha de produção, mas serão custos que, à medida que aquela unidade, aquele produto é concluído e passa a ser vendido, alguns custos variáveis são alocados nesse momento.
da venda, né? A legislação ainda aceita uma outra modalidade do custo, que a gente chama de custo padrão, né? Custo padrão. O que é o custo padrão? A indústria ela faz um estudo, ela planilha isso, ela elabora uma documentação que, lógico, tem que haver uma circunstância específica para isso também, né? E comprova que aquele custo padrão é o que realmente vai ser configurado por ocasião da finalização do seu produto acabado. Somente que esse custo, se nós olharmos, por exemplo, agora as novas normas de contabilidade, elas nos exigem que esse custo seja revisado, né, periodicamente, lá dentro de algum período determinado, dependendo da situação. Esse custo deve ser reavaliado sempre, né, revisado, para que não sofra distorções. Então é um custo que ele é elaborado e marcado antes, configurado e definido antes propriamente do produto ser elaborado, né? E o que é efetivamente, logicamente que isso exige acompanhamento desse custo padrão com o real, né? A empresa internamente, gerencialmente, tem que fazer algum tipo de comparação para evitar que haja essa distorção no valor do custo e possa ter implicações fiscais com o resultado. Vocês vão percebendo que a questão do estoque ela é sempre muito complexa, e o que a gente repete exaustivamente é que o fisco sabe disso, né? E ele está sempre de olho nos ajustes que são feitos na conta do estoque. Só para nos situarmos novamente aqui nos assuntos das aulas, a gente está agora já há algum tempo falando da estrutura do lucro real e já entramos na videoaula anterior e agora no que são despesas dedutíveis e indedutíveis, né? Então esse custo ele vai ser dedutível à medida que ele obedece esse regramento da legislação fiscal. Quando houver qualquer distorção em relação a isso, pode ocorrer o que está agora aqui nesse slide que nós vamos falar, que é o custo arbitrado, né? Artigo 296 do regulamento do imposto de renda, no parágrafo 2º. Se você observar lá no aplicativo da ECF, no registro L200 e L210, no L210 propriamente dito, você vai ver que lá tem a composição do estoque. Na hora que você vai escolher qual é a metodologia que você precificou o seu estoque, uma das opções que tem lá é exatamente essa, o artigo 296 do regulamento do imposto de renda. E o que é o arbitramento, né? A gente sabe que quando a nossa contabilidade ela não está adequada, ela não reflete os padrões exigidos minimamente, tanto pelo societário quanto pelo fiscal, principalmente pelo fiscal, ela sofre um arbitramento, ou seja, ela é desconsiderada, né? E o fisco passa a levantar esses valores, e a gente sabe que esses valores, quando arbitrados, eles têm uma majoração, eles incluem valores que não fazem parte, né? Por exemplo, quando se tratar de uma receita arbitrada, ele vai pegar até empréstimo bancário que tem lá na conta e vai colocar como receita, né? Aporte de sócio, enfim, o arbitramento é uma penalização muito forte, além de majorar em 20% a tributação, né? A título de penalização. Então aí tem uma regrinha, né? No caso do estoque, você vai pegar o saldo individual e será igual a 70% do maior preço de venda do período. Então ele vai pegar o maior preço de venda do período e vai aplicar esse arbitramento para o estoque, né? Então tem aí no artigo 296 ele fala dessa regra. São duas regras, uma para o produto acabado e a outra para o produto em elaboração, né? Ele fala aqui o seguinte: avaliará o estoque da seguinte forma: uma vez e meia
o maior custo de aquisição das matérias-primas adquiridas no período, ou 56%, referente 80% do maior preço de venda do período. Então é só fazer a equaçãozinha lá que a gente vai ter esse arbitramento, né? O custo desse arbitramento. Mas seguramente ele vai aumentar consideravelmente a penalização da empresa, né? Porque certamente ele vai colocar um valor abaixo do que realmente foi o custo, e a tributação seguramente vai aumentar nesse caso, tá certo? Então temos que ter muito cuidado com o nosso estoque. Além disso, nós temos ainda previsto no regulamento do imposto de renda situações de perda, lá no artigo 291, quebras e perdas, né? Isso pode integrar o custo e ser dedutível, desde que sejam quebras e perdas que são aceitáveis, né? E façam parte da atividade. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Você tem lá no supermercado, por exemplo, produtos perecíveis, hortifruti granjeiro, você tem laticínios, algumas coisas assim, carne, são coisas que tem seu período e ele tem um percentual de perda que pode ser considerado como dedutível. Você tem uma metalúrgica que vai lá, ela vai fazer moldes de alguma coisa, ela corta as chapas de aço, por exemplo, ela tem um percentual de perda que pode ser comprovado. Então é de acordo com a natureza do bem e com a natureza da atividade. As perdas razoáveis e aceitáveis, ela pode ser aceitas como dedutível no estoque, né? Nós vamos trabalhar um pouco melhor isso mais à frente e vamos voltar a esse assunto lá no CPC 16, né, que nós vamos disponibilizar como bônus aí para quem adquiriu o curso mais para frente, e vamos tratar especificamente do estoque, né? Nessa questão das quebras e perdas, tem aqui algumas regrinhas. Por outro, precisa ver se, no caso de obsolescência também, né, perda por obsolescência, enfim, são várias situações que possam ser configuradas. Agora ele coloca a seguinte questão: desde que sejam comprovadas, né? Então ele fala aqui, como que é essa comprovação? Por outro certificado de autoridade sanitária ou de segurança que especifique e identifique a quantidade destruída ou inutilizada, né, no caso específico se envolver a autoridade sanitária, certificado de autoridade competente nos casos de incêndio, inundações, essas coisas que são bombeiros, etc. E mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição dos bens obsoletos ou coisa do tipo, né? Então, desde que você documente e tenha como comprovar, essas perdas com os estoques, elas são possíveis de ser dedutíveis para efeito do cálculo da apuração do lucro real e da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, tá certo? Encerramos aqui nessa videoaula a questão dos custos dos estoques e retornaremos depois falando de outra despesa indedutível, de outros pagamentos, né, que fazem parte aí da composição das despesas dedutíveis e indedutíveis na formação e na apuração do lucro real, tá certo? Até daqui a pouco a gente volta. Um abraço.